Esposo proíbe a esposa de estudar a Bíblia com os adventistas do sétimo dia. A esposa pergunta o motivo. Ele disse que não tem motivo, mas que parasse os estudos com os adventistas. Olha só, tempo depois, ele adoece. O pastor Marcos Safety faz a oração e a saúde deste homem é restaurada. Presta bem atenção o que aconteceu depois, após ele sair do hospital. Olha só. Eu já contei aqui uma vez a experiência vivida por mim, quando visitava alguém e orava por alguém aqui no hospital de Brockton. Aquele moço, sua esposa havia começado a estudar a Bíblia com um de nossos irmãos. E quando seu esposo descobriu, ele falou para ela: para, eu não quero que você estude a Bíblia com adventista nenhum. E ela perguntou: mas por que não? Ele disse: não tem um motivo, eu apenas não quero, pare. E ela parou. E disse para o nosso irmão: olha, infelizmente meu marido disse que não quer mais que eu estude a Bíblia com vocês. E o irmão disse: ok, não podemos forçar a nossa vinda aqui, mas vamos continuar orando pela senhora. E passado um tempo, esse mesmo irmão que estava ali estudando com ela e que foi proibido pelo esposo, visitando alguém no hospital de Brockton, passou por um quarto e viu o esposo dela numa cama. E ele, a princípio, tomou um susto, pensou se tratar de outra pessoa, e voltou para conferir, e era ele mesmo. E o irmão entrou e começou a conversar com ele. E ele estava numa situação bem deplorável. O irmão falou para ele: eu posso trazer aqui o nosso pastor? E ele disse: pode. E o irmão me chamou e nós fomos lá. Irmãos, o moço era pele e osso. Não me esqueço daquela fisionomia, esses ossos aqui bem salientes, a pele toda murcha e aquele olhar já cadavérico. E ele disse assim: os médicos não sabem dizer o que eu tenho. Eles apenas dizem que eu tenho poucos dias de vida. E aí eu disse: você permitiria que nós orássemos por você? Oh, não, por favor, claro que eu permito, claro que eu quero. E nós oramos por ele, irmãos. E Deus foi misericordioso. Deus restaurou a saúde daquele moço. E ele correspondeu. Ele começou a frequentar a nossa igreja. Naquela época nós nos reuníamos ali na West Elm Street. E ele veio frequentando a igreja, ele participou da minha classe de visitas. Lembram os que naquela época, lembro que tinha uma sala de visitas, e ele vinha com a sua esposa. E eu tive o privilégio de estudar a Bíblia com os dois e batizar os dois. E esse moço sempre vinha para a igreja com um terno branco, a calça branca, e ele ficou forte. Ele trabalhava em negócio de navios, e assim seguiu bastante tempo ali na igreja, mas um belo dia ele resolveu voltar a Cabo Verde para visitar a terra querida, e ele foi sozinho. E ficou lá algumas semanas, penso que meses. E um dia a esposa chegou para mim e disse: pastor, por favor, eu estou preocupada com fulano. Minha mãe disse que ele está andando com más companhias lá, amigos de infância, e não são boas companhias. E eu já falei com ele para ele se cuidar. E, por favor, pastor, ore. E eu disse: vamos orar, irmã. Claro, e estivemos orando. E um dia a irmã chegou e disse: pastor, a doença voltou nele lá em Cabo Verde. E os médicos disseram que não tem nada que possa fazer. E agora nós estamos dando um jeito de trazê-lo rápido para cá, para ver o que se pode fazer. E ele voltou. Trouxeram de avião, e eu fui visitá-lo de novo no Brockton Hospital. E lá estava ele, com uma semelhante situação da primeira vez. E quando ele me viu, os olhos dele arregalaram, e ele, com dificuldade, levantou as mãos, tentando segurar minha mão, e disse: pastor, por favor, ore por mim, para que Deus me tire desse leito. E eu disse a ele: amigo, eu vou orar por você com muito prazer, mas se eu conheço bem o meu Deus, é bem possível que Ele não tire você desse leito outra vez. Ele te deu uma chance e você jogou fora. O importante agora, amigo, é que você entregue o coração a Ele
é melhor você ir daqui para a sepultura e quando abrir os olhos, a primeira pessoa que você vai ver vai ser Jesus, do que você ser curado e voltar a envolver-se na lama. Então, eu vou estar orando por você pode ter certeza, mas esteja preparado. Não, pastor, mas eu quero a cura. Eu disse, a cura não depende de mim, depende de Deus, e o querer de Deus, só Ele sabe. E nós oramos, irmãos, e de fato, ele não foi restaurado mais, a saúde física. O assunto espiritual é entre ele e Deus, eu não sei. Mas sabe, irmãos, é importante a gente entender uma coisa. Não se brinca com Deus. Tem gente pedindo oração pela sua saúde, mas continua comendo errado. Continua comendo veneno e querendo que a gente ore pela saúde. Eu tive que dizer isso uma vez para uma pessoa, e eu sei que ela não gostou. Eu sei. Uma pessoa já de uma certa idade até. Chegou para mim e disse, pastor, ora por mim. Eu digo, irmã, eu tenho orado pela senhora, mas a senhora tem que colaborar com Deus. Porque eu cheguei uma vez, era quase 10 horas da noite, essa irmã estava comendo uma macarronada. Eu digo, como é que a senhora quer oração desse jeito? Uma pessoa já numa certa idade, comer macarronada com carne e ir para a cama, está chamando a morte? Então vamos fazer nossa parte, vamos cooperar com Deus. Ellen G. White fala, irmãos, sobre esse assunto de oração pelos doentes. Eu tenho lidado com isso em muitas situações, em muitas circunstâncias, e às vezes nem sempre as pessoas entendem. O livro Desejado de Todas as Nações tem um título de um capítulo no Desejado intitulado Oração pelos Doentes. Na versão que eu tenho lá em casa é a página 225, mas essa paginação varia de impressão para impressão. Cada vez que eles imprimem, a página muda um pouquinho, mas você tem um título, é só abrir o Desejado de Todas as Nações. Quero me perdoar, Desejado de Todas as Nações, é o Ciência do Bom Viver. Ciência do Bom Viver. Aí você abre lá no capítulo Oração pelos Doentes. Irmãos, Ellen G. White fala claramente que muitas vezes Deus não tira mais a pessoa do leito, porque ela voltaria a fazer como esse moço fez. Então Deus, na sua misericórdia, prefere que enquanto a pessoa está ali, que ela reconhece que está errada, consagra sua vida a Deus e alinha sua vida com Deus, Deus prefere deixá-la descansar para salvá-la, do que restaurar-lhe a saúde e ela se perder. Então, irmãos, não nos esqueçamos de que nenhuma oração é perdida. Jesus nos ensinou a orar, mas nos ensinou a dizer, seja feita a tua vontade. Ele, quando orou lá no Getsemane, ele queria muito que o cálice fosse passado, mas ele disse, não seja como eu quero, mas como tu queres. Outro dia eu ouvi um pastor de uma denominação pentecostal orando, irmãos, na televisão. E eu fiquei assim, indignado até quando eu vi aquele moço dizendo, Senhor, eu te ordeno que tu cures essa pessoa. Falei, quem é esse indivíduo para ordenar a Deus para curar alguém? Desde quando? Isso já não é fé, irmãos? Sabe, às vezes as pessoas confundem as coisas. Vamos deixar na mão de Deus. Houve momentos em que o próprio Cristo não curou enfermos. Quando ele foi visitar, por exemplo, Nazaré, a cidade onde ele fora criado, os senhores estão lembrados? A gente lê em Marcos capítulo 6, versículo 5, e eu te convido a ler comigo, se você não se importa. Marcos 6, verso 5, Jesus foi visitar Nazaré. E aí veja só o que acontece ali, de acordo com o registro aqui de Marcos. Capítulo 6, verso 5, diz aqui o seguinte, lemos, e não podia fazer ali obras maravilhosas, somente com alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Irmãos, Jesus poderia ter realizado muitos outros milagres ali em Nazaré, mas não o fez, por causa da incredulidade dos seus compatriotas. Em São João capítulo 5, versículo 3 também nós lemos que ao ele chegar ao tanque de Betesda, nós conhecemos bem esse relato. Ali estavam muitos
enfermos. Havia uma multidão de enfermos ali, coxos, paralíticos, conforme diz o texto, mas Jesus curou quantos deles? Um apenas. Entende? Então, nem Jesus curou a todos. Então, nós temos que entender isso, irmãos. A não cura aparente não quer dizer que Deus não tenha respondido à oração. Deus responde de mais de uma maneira. Como a gente já mencionou, na cultura judaica acreditava-se que quando uma pessoa adoecia, aquilo era consequência de pecado, então colocava-se um estigma sobre aquela pessoa. E em contraste com esse pensamento, Tiago nos assegura que os enfermos, e ele não apenas nos assegura, mas assegura também aos enfermos, ao receberem a oração e serem ungidos, que a sua situação se torna positiva diante de Deus, porque os seus pecados são perdoados. Em contraste, irmãos, com o que muita gente hoje pensa por aí, caso eles não venham a se levantar do leito da enfermidade, seguramente se levantarão por ocasião da volta de Cristo, na primeira ressurreição. Irmãos, isso significa que podemos ir avançando para a terceira promessa encontrada nesse texto, que é a promessa do perdão. Só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o teu gostei no vídeo, o teu like e não esquece também de comentar e compartilhar. Que Deus te abençoe.